Iremos falar um pouco sobre o livro Úrsula, escrito por Maria Firmina em 1859. Maria Firmina foi uma grande escritora de autoria feminina para a nossa história. Ela era filha de ex-escravas, então ela sempre gostava de demonstrar em suas histórias esse período por conta de ter vivido quase na pele. Ela sempre mostrava que deveríamos valorizar tudo que foi vivido nesta época. Ela, como sendo uma mulher, começou a publicar o seu primeiro romance, na qual foi Úrsula, em um jornal escrito com o pseudônimo de uma maranhense. Mas, com todo o sucesso do romance e o jornal a procurando, ela começou a postar como Maria Firmina, mostrando a sua autoria feminina na época, que era bem difícil. Com isto, Úrsula foi um romance, onde demonstrava uma jovem, que era a Úrsula, que se apaixonou por um outro jovem chamado Tancredo. Esse jovem estava vindo de uma viagem, pois tinha acabado de descobrir que a sua ex-noiva tinha se casado com seu pai. Então ele estava muito triste e acabou acontecendo um acidente perto de Úrsula, a qual estava cuidando de sua mãe, que estava doente. E assim os dois se conheceram e começaram a criar um amor entre os dois. Com isto, a mãe de Úrsula morre, e assim Úrsula entra em declínio. Tancredo vai tentar se casar com ela, mas aparece Fernando de P, onde é um comendador que queria o mal de Úrsula, ou seja, ele matou seu pai, e agora que sua mãe morreu, estava querendo casar-se com ela e tomar ela para ele. Mas Tancredo não permite, e assim vai se casar com Úrsula, para que ele não tenha nem a possibilidade de tentar se casar com Úrsula e Tancredo possa levar ela embora de sua cidade, pois ele é de outro lugar. Assim, ao chegar ao casamento, o Fernando de P, sendo um cara muito mau, mata Tancredo e mata Túlio, o escravo que Tancredo salvou. Acaba também matando a mãe de Túlio. E assim, o capítulo 20 se inicia com todo o remorso sentido por Fernando P, por ter matado todos e visto que Úrsula está entrando em crise e realmente ficando louca, como se dizia na época. Assim, Fernando P começa a enlouquecer também e mostra o diálogo dele com um padre e um pároco, ao qual ele está se sentindo culpado, e os dois mostram para ele todo o mal que esse homem fez durante sua vida toda. Agora iremos mostrar realmente a história. O capítulo 20, chamado de A Louca, se inicia com: Brilhavam ainda no ocaso os últimos raios do sol. A par da tarde embelezava a natureza com essas melancólicas cores, que trazem ao coração do homem a saudade e a tristeza. Sentado em um banco do seu jardim, o comendador Fernando P não via nem curava de todas essas beleza arrebatadora, que inebria os sentidos e elevava a alma até Deus. A essa hora mágica em que flor singela e sedutora escutava, enlevada, o suspiro segredo da brisa, que a festejava, em que colibri, furtando-lhe um mimoso e feiticeiro adeja e sussurra-lhe em volta, em que lá no bosque o vento suspira harmonioso, e os cantores da selva soltam seu trinar melodioso e terno, em que o mar na praia é pacífico e manso, e perde a altivez com que bramia, em que a virgem entregue a um vago, indefinível e mágico cismar, recente mais casto, mais elevador perfume, como o aroma de uma flor celeste. A essa hora, mesmo Fernando P, aguilhoado pelos remorsos, só via ruídos fantasmas que o cercavam. No rosto pálido e desfeito as lágrimas desciam profundos sulcos. Os olhos escovados, vermelhos e pisados denunciavam a insônia febricitante. Já não era o mesmo, senão no seu amor e na sua desesperação. A dor ergou-lhe as faces, e remorsos alvejavam-lhe os cabelos. Tão poucos dias de aflição transformaram-no em um velho fraco e abatido. Faltavam-lhe forças para ver Úrsula, as noites e os dias inteiros. Passavam-os aí, ora, correndo louco por baixo dessas cópodas e seculares árvores, ora, rojando-se por terra, arrancando os cabelos e blasfemando horrivelmente a Deus e dos homens. Aí, a essa hora mágica do crepúsculo, estava ele, como de costume só, e de todo entregue e seus unguentes sofrimentos, quando a branda, mas repreensiva voz de um homem o sobressaltou. Era o velho sacerdote. Vedes? Lhe disse apontando
um dedo na direção do poente. É ela. É Susana. O comendador levantou maquinalmente a cabeça e olhou. Em uma rede velha levavam 2 pretos um cadáver envolto em grosseira, exígua mortalha. Iam nos sepultar. Então Fernando P. estremeceu, porque aos ouvidos ecoou-lhe a voz tremenda e horrível, que gelou de medo. Sabeis vós o que é a vida na prisão? Ó, é um tormento amargo, que mata o corpo e embrutece o espírito. É morrer 1000 vezes sem encontrar nunca a paz de sepultura. É um sono do doloroso e triste do qual o infeliz só vai despertar na eternidade. Endurece o coração ao brado da inocência, porque era escrava, sobrecarregaste-a de ferro. Negaste-lhe o ar livre dos campos, entretido com novas vinganças, sem dela, mas vos recordaste. O assassino de Tancredo, de Túlio, de Paulo e de Susana, monstro, flagelo da humanidade, ainda não associastes a vossa vingança? A um humilhado em um nome de Deus, pedi-vos mercê, para infelizes salvação, para a vossa alma. Orgulho e vingativo que sois, e não sentistes que Deus observa as malvadas e que pune ainda na terra. Em vossa louca e vaidosa ideia, julgastes vós grande e esmagastes ao vós semelhantes que eram fracos e estavam inertes. Como a fera dos bosques, acomete a Tancredo e covardemente assassinastes. Como uma verdugo cruel punistes Susana de um crime que não tinha. Ó, se o arrependimento vos não apagar do pecado, os crimes vos despenharão no inferno. Fernando P. Deus vê lá sobre as ações do homem. Eu condena pela vaidade estúpida do seu orgulho. Temeis, ó, eis vosso primeiro castigo. A infeliz enlouqueceu de dor, e a sua loucura mirou-vos a esperança do seu amor. Agora o amor requer o coração, mas árido é ele, porque os afetos de sua alma não serão para ti. Fernando, chorai a pronto de arrependimento, e de caritativo e sincero, que não vias para a remissão de vossos enormes pecados. Ainda é tempo. Escutai por esta boca impura a voz do Senhor, que na sua extrema bondade talvez o perdoe. Vivei a vida solitário, passai em ardente e fervorosa oração os dias e noites. Indenizai os vossos escravos do mal que lhes heves feito, dando-lhes a liberdade. Esse ato de abnegação e de caridade cristã agrará a Deus. Então, talvez a sua misericórdia infinita, ele abra para vós os tesouros da sua inefável graça. O comendador, com a face inclinada para a terra, ouvia em silêncio as repressões do digno sacerdote, mas vendo que ele terminará aconselhando-lhe, ergiu-lhe com desse lento. Levai-me aonde está ela. Há tanto tempo que eu não vejo. O velho sacerdote sentiu-se vivamente comovido ao aspecto desse homem, cheio de crimes e de maldade, e a quem os remorsos tinham envelhecido de repente. Ele conheceu que o arrependimento principal, a operar-se naquela alma rebelde, tomou-lhe as mãos secas e ardentes e foi guiado até os aposentos da donzela. Mas Fernando P. estacou no limitar da porta, não se atrevendo a entrar. A cena que se apresentou aos seus olhos quebrou-lhe o coração de angústia. Úrsula sorria, afogando invisível sombra. Mas esse sorriso era arrepio e vaporoso. Era o derradeiro esforço de uma alma que está prestes a quebrar as prisões do corpo. O comendador fechou os olhos, agarrou-se à porta para não cair, e ela, como se ninguém visse, murmurava em voz baixa, e depois tornou a sorrir-se. Vem, disse de voz debril, mas repassada de ternura. Quanto tempo há que eu te procuro?
Embalde, Tancredo, por que fugias? Aonde estavas? Espero que me recordo. Túlio, disse-me que muito longe de levava, não sei, que negócio urgente. E eu senti a dor da separação, porque era já longa e triste. E depois, tirando dos cabelos uma florzinha seca, última que lhe restava da capela, beijou-a, sorriu-se com ternura. Não as vês, Tancredo? São as flores do meu noivado. São tão lindas, amo-as. E apertou-a ao coração. Depois soltou um profundo suspiro, e erguendo as mãos súplicas para o sacerdote, em que só então reparava, e exclamou com voz que revelava a mais aflita angústia: por compaixão, ó, não os mateis. Que horror! Ó, não matei antes. O monstro riu-se com prazer e sem piedade, maldição sobre ele. Seus olhos brilhavam, ainda uma derradeira fez com um fulgir vívido. Depois cerraram-se. Seus olhos brilhavam, ainda uma derradeira fez com um fulgir vívido. Depois cerraram-se. Era como a luz, que no seu último viver, antes de extinguir-se para sempre, afunda e cresce por clarões vagos e interrompidos. Após de longa pausa, sempre com olhos fechados, continuou: Deus meu, por que assassinou ele a Tancredo? Era noite. Bem vi, seus olhos eram os de um tigre. Arredai-vos, disse, pegando ao acaso a mão do sacerdote, que lhe aguardava o último momento. Não vê que ainda há sangue? Sangue, muito sangue derramou ele, e esse sangue caiu-me todo aqui, no coração. Sinto uma aflição que me mata. Ai, que dor! E com a mão sobre o coração se pôs a soluçar com tanta dor, que partiria o coração ainda o mais embrutecido. O sacerdote acenou então para o comendador, que estava imóvel e pálido. Este entrou. Meu filho, disse o padre, ajoelhei-vos. Ambos caíram, prostrados aos pés da infeliz louca, que entregava a alma ao Criador. O sacerdote murmurava com melancólico acento o salmo dos defuntos, mas o comendador não compreendia porque a Úrsula morria, e ele tinha sido a causa. A dor e o remorso tinharam-lhe os sentimentos e caiu por terra. O padre não deu fé desse acidente e continuou a orar fervorosamente, e a oração de seus lábios subia ao céu como nuvem de incenso, porque por muito tempo ondulava em torno do altar e sobe até Deus. Era o perfume que precedia a alma da donzela, e ela, nesse transe supremo, cruzou as mãos sobre o peito, apertando-lhe, nesse estreito abraço, a florzinha seca de sua capela. Murmurou: Tancredo! E com os lábios entreabertos, e onde a desejava um sorriso divino, e como um anjo, deu-lhe o último suspiro.